Oi, eu sou a Gabi Ometo, escritora de fantasia e leitora voraz, e eu notei que faz muito tempo que eu não faço um ranqueando de alguma coisa, seja de temas de livro específicos, seja de um escritor, e hoje eu vim corrigir isso fazendo um ranqueando dos livros da Regine Abel. Geralmente eu pego 10 livros e vou ranqueando eles, mas eu li muito livro dessa mulher. Então, como ficaria extremamente repetitivo se eu fosse pegar 10 livros, eu peguei as séries dela. Atualmente eu li 9 séries. Quer dizer, né? Umas são duologias, outra é um livro único. Mas vocês entenderam, né? Cada universo também não combina, porque tem um universo compartilhado. Vocês entenderam, né, gente? Cada agrupamento de séries, seja, não importa quanto livro for, vão contar como um aqui. Então, todos os links das séries vão estar aqui na descrição. Então, se vocês se interessarem por qualquer um desses livros, comprem usando o meu link, que a Amazon paga uma comissão pro canal e vocês não são cobrados nada a mais por isso. E também está disponível no Kindle Unlimited. Agora, sem as enrolações, porque eu sou uma pessoa que fala muito, então esse vídeo tem chance de ficar gigantesco. Vamos ao 9º lugar, que são os Guerreiros de Xi'an. E aqui a Terra está sendo invadida por aliens. E a gente conhece uma personagem cujo qual eu não lembro o nome, eu lembro que ela é ruiva. Ela está fugindo e chegam outros aliens para resgatar ela. E esses aliens são muito esquisitos, eles são meio insectoides, eles são grandões, mas ela descobre que isso é uma armadura, que eles são... Eu ia falar que eles são normais, mas eles ainda são aliens. E acaba que ela se apaixona pelo guerreiro, que eu não vou lembrar o nome. E aí a história vai seguindo, porque algo acontece... Eles não conseguem mais se reproduzir, alguma coisa as humanas dão um jeito nisso. Eu não lembro porque a verdade é que eu só li o primeiro livro. Não é uma história ruim, longe disso, ela é muito bem escrita, muito bem planejada. Sabe, não, faltou faísca, faltou aquela vontade de pegar o livro e ler o próximo. Eu terminei e ler, é bom, mas não o suficiente. E agora vamos para o 8º lugar, que é, meu Deus, Valos de Sonhadra. Eu acho que esqueci o nome, eu escrevi o nome errado. Mas ele se passa em um planeta onde é tudo gelo, extremamente gelado. Os seres que vivem ali foram geneticamente modificados. Eles meio que viraram uns golems, então eles não comem, eles não precisam dormir. Mas eles ainda sentem, eles ainda têm uma consciência. Então eles estão ali nesse meio termo de pessoa e golem. A nossa protagonista feminina, ela está numa nave que é de prisão, mas ela não é uma criminosa, mas ela está sendo modificada geneticamente. Essa nave cai nesse planeta e, pela sorte dela, os poderes que ela ganhou justamente é aumentar e abaixar a temperatura dela. Ou seja, ela consegue suportar aquele frio de lascar. E ali ela conhece o único golem que está por dado, explica a situação. Ele conta que eles, por muito tempo, serviram alguns aliens que chegaram lá, muita treta, eles têm um problema lá porque as mulheres deles estão desacordadas. E adivinha quem é a solução para o problema deles? Exatamente, a humana. É uma duologia, tá? Eu não li o 2º livro. É um livro bonitinho? É um livro bonitinho, mas ao mesmo tempo ele faltou alguma coisa, ele não brilhou meus olhos. Eu achei chato, achei sem graça. Bem escrito, mas faltou sal. Eu acho que é a melhor explicação. Faltou um temperinho mais para falar, é isso. Porque os primeiros lugares tem isso, tem tempero. Porque aqui a maioria dos livros é alien. Mas os primeiros são muito legais. Em 7º lugar temos Donzelas de Sangue de Cartia. Em um mundo onde existem vampiros e lobisomens e muita tecnologia, os humanos também existem, né? E eles são o quê? Obviamente, lanchinhos. E a gente vai conhecer uma personagem que ela almeja virar uma bolsa de sangue chique. Não exatamente a nomenclatura que usam, mas eu escolhi essa. E tem grande chance dela conseguir isso porque o sangue dela é quase 100% puro. Tá? Porque nesse mundo, tudo que você faz, come, usa, ele abaixa a qualidade do seu sangue e os vampiros querem sempre mais alto. Então ela é, assim, uma louca pra manter isso. Então ela não bebe álcool, ela só come coisa saudável, ela tenta não se sujar, porque ela quer trabalhar por alguns anos como bolsa de sangue, catar muito dinheiro e ficar rica. Mas ela acaba sendo comprada, vendida, alugada, alguma coisa assim, por um lobo. E o lobo, assim, ele está pouco se importando, né? Vocabulário family friendly. Ele está pouco se importando com isso. Então, acho muito legal que é um romance surgindo, tem cenas de mordida, e ao mesmo tempo é ela se permitindo viver. É uma história muito fofinha. Ai, detalhe, tá? Tem uma luta de tirar o fôlego no final. Então, é uma história bem divertida, bem interessante. Embora no site da autora
mostre que é uma série, só tem um livro, então estou julgando por um livro. Infelizmente ela não lançou nenhum, eu acho que eu queria explorar mais, seja dos lobos, seja dos vampiros. Eu achei uma história bem interessante. Ela não é ruim, ela não tirou a minha vontade de ler, mas, cara, comparando os outros, ela acaba ficando um pouquinho mais apagada, talvez por ser um livro só. E o próximo, nosso sexto lugar é O Nevoeiro. Todo mês, durante alguns dias, que eu não vou lembrar mais a quantidade, um nevoeiro mágico toma o mundo. E ali existem criaturas sem nexo, sem sentido, são bestas, vamos dizer assim. E existem seres conscientes, que são gerados pelos sonhos das pessoas e pelos pesadelos. E dado ao nível de poder que eles alcançam, eles podem tomar forma. E eles geralmente tendem a se aproximar dessa pessoa que gerou. Eles amam ela, eles querem proteger ela. E na verdade não é uma série, é uma duologia. Então a gente vai ter 2 livros. O primeiro sendo um sonho que se personifica para conhecer a sua amada. E eu acho muito interessante porque ele quer sempre agradar ela. Então a gente tem um papo muito interessante sobre agradar a pessoa que você está saindo e agradar a si próprio. Então, é uma reflexão muito interessante. E o segundo livro é com um pesadelo, mas ele não é mau. Ele só é um pouco tóxico, talvez. E aí, eu gosto dos 2 livros, mas eu acho que no livro 1 eu prefiro o romance fofo e no livro 2 eu prefiro o personagem problemático de pesadelo e também o conflito final. Até você gosta de um problemático na literatura, não na vida real. É uma leitura bem interessante, bem legal, e temos pegação com sombras, tá? Com filetes de sonho pra vocês. E em quinto lugar nós temos Um Alien para o Natal, que é um livro único. Uma garota cientista, ela é um pouco solitária, então a irmã dela decide comprar um alien metamorfo que se conecta com ela e vai ser o namorado perfeito. É um pouco problemático, mas a história é divertida, porque ela parte muito sobre autossegurança, sobre identidade. Eu acho muito interessante, porque esse é um alien feito para tentar agradá-la, mas ao mesmo tempo ele mantém essa autenticidade. Então tem coisas que ela não gosta e ele vai fazer mesmo assim. Então eu acho uma história bem interessante, e principalmente que fala muito sobre segurança e pertencimento, porque ela fala, cara, você tá aqui só porque eu ganhei você de presente, ou você tá aqui porque você quer. É uma conversa muito interessante, ao mesmo tempo que é bem fofo. E me surpreendendo muito, tá? Porque eu não esperava que essa série fosse ficar tão alta, porque não é uma série que eu gosto muito. Nós temos em quarto lugar Os Brexianos. E aqui a gente tem um mundo onde esses homens são gigantescos, extremamente fortes, eles dizem que eles são um nariz bem largo, e quando eles sorriem parece que ele tá sendo ameaçador. E esses aliens, eles são extremamente guerreiros, então eles viviam sendo contratados para guerrear. Porém, o mundo está em paz e eles não conseguem encontrar o seu lugar. Então é um mundo, um planeta inteiro que está indo à falência. E para piorar, eles odeiam seus híbridos e são machistas. E a série vai mostrar eles progredindo, eles evoluindo, eles deixando esse mundo para trás, se despindo de alguns dos seus preconceitos. Alguns são mais difíceis que outros, mas eles estão tentando para sobrevivência, para arrumar ao futuro. Uma das coisas que eu mais gosto é que de onde eles veem menos força foi quem ajudou eles a se reerguer. É isso que eu vou dizer sem dar spoiler. Mas parando pra pensar, eu acho que conforme os livros foram passando, eu fui gostando um pouquinho mais deles. O meu problema realmente é o primeiro livro, porque a gente vai estar um híbrido e uma humana, e vamos dizer que elas assinam um contrato com ele, cujo qual ela se despe de todas as suas escolhas próprias. Vocês entenderam o que eu quis dizer, não é mesmo? E ele é um pouco babaca com ela. Muito babaca com ela. Me deixou desconfortável. Eu só continuei lendo esse livro porque ele faz parte das Crônicas das Veridianas. Então, o mundo deles se mescla muito com os das Veridianas. Então, esse primeiro livro eu fiquei tipo, onde se liga? Mas, gente, no segundo livro a gente vai ter o rei desse mundo e a Mercy, que é uma Veridiana. Depois nós temos o terceiro livro, que a gente vai ter o pai desse protagonista lá do primeiro livro e uma mulher muito fofinha. E depois a gente vai ter o filho do protagonista do segundo livro com uma híbrida da própria espécie. Então é bem legal a história, mas eu acho que o primeiro livro me afastou um pouco dela. Eu tô um pouco mais animada com essa série porque, gente, fica o quinto livro. Vai ser com o Gavin. E esse é um personagem que a gente já conheceu há muito tempo.
Esse é o personagem que ele vai se relacionar com uma titã. A gente já vai falar sobre titãs, tá bom? Estou muito animada, porque eu acho que esse vai ser o próximo livro dessa série. Então, estou gostando muito. E uma das coisas também que eu não me interessei tanto é porque esse é um livro que... Vamos lá, gente. Ele é de Alien, e a gente geralmente lê Aliens por conta de coisas estranhas. E aqui, só é grande. Aí eu fiquei meio tipo... meio sem graça, né? Mas a história é legal. A Regina Bell, ela tem uma sorte que ela sabe construir hots muito bons, mas as histórias dela são tão incríveis a ponto de eu não querer ler o hot pra ela continuar a história. Então, é aquela coisa assim, é um pouco arroz com feijão? É, mas a história é muito boa, gente. A história do quarto livro foi incrível. Eu acho que realmente foi assim. Braxianos começou com eu odiando, aí o segundo livro eu gostei um pouquinho mais, aí o terceiro livro eu gostei mais um pouquinho, o quarto livro eu gostei muito, e eu acho que eu vou amar o quinto livro, porque eu já conheço os personagens, então eu não vejo a hora deles aparecerem e terem essa própria história de amor. Principalmente porque a gente vai conhecer mais os titãs. E agora, em terceiro lugar, nós temos O Reino das Sombras, o único de todos os livros aqui que não tem aliens ou tecnologia, gente. Esse é um livro totalmente medieval, talvez um pouco steampunk, mas aí eu não tenho certeza. E por enquanto são 2 livros. O terceiro já vai sair em algum momento da vida, já tem ilustração, então ele está sendo escrito. É um pouco complicado porque as histórias, elas são completamente separadas, são 2 livros, mas ao mesmo tempo únicas. São 2 mulheres que têm um inimigo em comum, que é o Cornelius, que é um necromante extremamente poderoso e extremamente babaca. E essas 2 mulheres, elas têm algo contra ele. Então, no primeiro livro, a gente vai ter uma bruxa da natureza lutando para manter a sua casa, porque a casa dela é a casa de toda a sua família. Então, toda a sua família foi enterrada ali, tem muito poder. E é um necromante, né, gente? E a gente tem a segunda protagonista, que ela também tem uma magia de necromante, mas ela não é má. Mas ela quer o irmão dela de volta, porque o irmão dela tá nas posses do Cornelius. E essas 2 mulheres, elas vão atrás da Ânsia, que é uma mulher velha, que ninguém sabe exatamente o que ela é, mas ela é extremamente poderosa. E ela vai guiar essas mulheres em busca de ajuda. Primeiro a gente tem Destinada ao Fantasma, onde ela fala, então, você vai precisar de ajuda, você vai precisar de um espectro, e ele pode te matar, tá? Mas se você chamar ele e, praticar o ato carnal, que ele tá muito carente, ele vai poder te ajudar. E aí ela faz isso. Você é muito boa. E Destinada ao... Gente, me fugiu a palavra do que ele é. Gente, me fugiu a palavra do segundo livro. Nossa, mas ela tá na ponta da língua. Meu Deus, que agonia. Ceifador, meu Deus, gente. E é Destinada ao Ceifador. E esses... Eu não vou dar muito spoiler, porque... nada. Nem mexi minha boca. O que eu posso dizer é que no segundo livro, o nosso grande vilão, ele é derrotado de uma maneira maravilhosa. Meu Deus, gente. Só vou dar um spoiler. A Ânsia, gente, ela é a verdadeira protagonista, porque ela mexe em tudo. Ela vai traçando os fios, assim, chegando no caminho que ela quer. E eu amo isso. Então, o grande vilão foi derrotado, eu não sei o que vem pro terceiro livro, mas eu com certeza vou ler, porque ele é muito bom. Ela é um pouco sombria na parte da magia, mas ela tem um quê leve, um quê divertido da história. Então, é uma mistura perfeita. Em segundo lugar, gente, a gente tem, eu acho que os primeiros livros que eu li dela, que são a Agência Prime. E o que é a Agência Prime, vocês me perguntam? É uma coletânea de livros onde existe essa agência, que é uma agência casamenteira entre seres primitivos, que nem sempre vão ser primitivos, algumas vezes eles passam pano, às vezes eu também, às vezes eu reclamo, e outros aliens que não são primitivos, mas que geralmente são humanos. Então, cada livro conta a história de uma humana se casando com um alien diferente, e esse casamento vai resolver um grande problema do mundo. E eu acho isso extremamente interessante. Então, eu não lembro mais quem, acho que é o do dragão, no primeiro. E o Agência Prime, cada alien é diferente, mas para uma maneira mais chamativa, ela nomeia os aliens como criaturas místicas. Então, a gente vai ter dragão, a gente vai ter naga, a gente vai ter tritão, a gente vai ter minotauro. Eles não são essas criaturas, mas é muito mais fácil vender quando você apresenta isso dessa maneira. E eu adoro todos os livros. Eu tenho ranqueando dessa série e um avaliando também. Então, vou deixar nos cards. E ela é muito divertida, ela é muito legal. Esses dois vídeos estão desatualizados, porque saíram 3 livros depois? Sim, mas mesmo assim eu gosto. E é um lugar que ele vai expandindo cada vez mais. Então a gente já tem mais ou menos uns 2 aliens que ela pode puxar a linha assim e fazer uma história. É uma história que
De todos os livros que eu trouxe aqui, ele é um pouquinho mais diferente, porque as criaturas podem, geralmente, não são tão humanas assim. Então a gente já veio com aliens que são extremamente grandes, seres que são meio insectoides, mas eles são totalmente humanos. E aqui não, aqui a gente vai ser uma cobra gigantesca. A gente vai ter um dragão, a gente vai... Não, eu ia falar um dríade, mas o dríade só é de madeira mesmo. A gente vai ter um homem-pássaro. A gente vai ter criaturas mais esquisitas. Então, para algumas pessoas podem parecer um pouco fora do limite, mas ao mesmo tempo, de uma forma muito inteligente, a Regine, ela transforma esses seres, né? Os comportamentos dele é muito humano. Então, visualmente, é chocante, mas o comportamento, às vezes, você fala, meu Deus, eu queria um alien desse na minha vida. Então, eu acho que ela consegue fazer esse equilíbrio entre, ai meu Deus, isso é muito esquisito, pra, ai meu Deus, estou gostando desse alien, de uma maneira muito legal. É claro que às vezes você vai ter um limite e talvez você atinja, por exemplo, um desses livros de um homem-gato e eu não gostei. Eu adorei a história, mas eu não gostei do alien. Então pode acontecer. E, em primeiríssimo lugar, surpreendendo o total de 0 pessoas que acompanham esse canal, as Crônicas Veridianas. E aqui a gente vai ter uma raça que era praticamente extinta. A gente começa o livro achando que tem somente 2, para a gente descobrir que essa raça ela está há anos aprisionada, reproduzindo como se fosse... Eu ia fazer uma comparação muito esquisita, mas elas estão presas reproduzindo. E a ideia deles é sempre criar crianças cada vez mais poderosas. E a gente vai ter o primeiro livro dessa única veridiana que a gente sabe que existe, fugindo, e é ela que vai começar todo o plano para libertar todas elas. Então a gente começa com essa personagem se envolvendo com 2 caras. Ali já vai apresentando essas 2 espécies. A gente é apresentado aos taurianos, que são grandes defensores das veridianas, e é ali que a gente descobre que existem mais, eles formam uma força-tarefa para unir. Depois a gente vai conhecer outra personagem que ela já deu uma aparição no primeiro livro, que ela tá cega, e depois a gente volta no tempo e conhece a mãe da protagonista. Então, cada história, elas vão acrescentando mais drama, elas vão acrescentando mais personagens, elas vão acrescentando mais aspectos políticos, até que a Amália, ela engravida e ela dá à luz aos titãs. O que são esses titãs? São seres extremamente poderosos. Titãs já existiram anos atrás, e eles foram exterminados, e agora eles voltaram a nascer. Tem muita gente com medo, tem muita gente acreditando que eles vão trazer o fim do mundo, e muitos acreditando que eles vão trazer a grande paz, porque... eu esqueci de falar deles, mas existe uma espécie que é vidente, e eles podem ver o que está acontecendo no futuro. Esses videntes, eles veem que vai existir uma grande guerra. Por que começou? Não sabemos. Quem vai ganhar? Ninguém sabe. Como vai ser? Ninguém sabe. Mas esse filho, o mais poderoso de todos eles, ele pode matar. Ele pode vir a trazer a destruição de todos ou a salvação de todos. Então tem esse medo e admiração ao mesmo tempo. Eu achei que é muito gostosa. O único defeitinho que eu achei que esse personagem ele ainda não foi tão bem desenvolvido. Ele apareceu pouco, mas eu acho que faz sentido. Eu espero, fundo do coração, que a Regine faça um livro só dele. Porque, como eu já disse lá no livro dos Braxianos, eles vão intercalando. E eu acredito, tenho quase certeza, que o 5º livro dos Braxianos vai ser com a irmã dele. Então é humanamente impossível que ele não apareça. Porque é um personagem que eu tenho muita curiosidade. Eu espero muito que o 8º livro das Veridianas seja dele. Ou de algum dos irmãos, não sei. E detalhe, tá? Um pequeno spoiler. No 6º livro, que eu já li, terminei ontem, um novo inimigo aparece, um novo inimigo que eu não estava esperando, um novo inimigo que me deixou com medo, e eu não vejo a hora de dar continuidade a essa história. Eu amei, assim, amei. Preciso fazer um ranqueando urgentemente só Veridianas. Eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho, qualquer coisa eu faço. E é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram o livro da Regina Bell, se vocês têm vontade, se vocês têm receio. Comenta aqui que eu vou adorar saber. Existem alguns outros livros que já estão traduzidos aqui no Brasil, mas eu ainda não li, porque eu esqueci. Acontece. Acho que é uma série de alguma coisa de aço. Mas eu devia ter lido pra trazer aqui, né? Mas faz parte, gente. Então deixa aqui nos comentários se vocês têm vontade de ler, se vocês não têm vontade de ler, que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Reforçando novamente que todos os links dessas séries vão estar aqui na descrição, assim como o link dos meus livros, tanto disponível pelo Kindle Unlimited quanto pela compra do e-book. E se você for comprar pelo e-book, compre usando o meu link, que ajuda o canal e você não é cobrado nada mais por isso. Vai me seguir no
nas minhas redes sociais, que eu estou sempre postando o que eu tô falando, o que eu tô achando dos livros. E eu tô ficando sem ar, eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!